Sergio Leone estava decidido a se aposentar dos faroestes depois de Três Homens em Conflito. Ele sentia que já tinha dito tudo o que tinha a dizer sobre o Velho Oeste e queria dedicar a sua energia a uma adaptação de The Hoods, de Harry Gray, um projeto que mais tarde se tornaria Era Uma Vez na América, com Robert De Niro. O problema é que esse épico policial nunca saía do papel, então a Paramount Pictures fez uma proposta difícil de recusar. Um faroeste com Henry Fonda, o ator favorito de Sergio Leone desde sempre. E o resultado foi um dos maiores faroestes já feitos. Ainda bem que ele mudou de ideia. Para fazer o roteiro, Leone recrutou dois nomes que se tornariam gigantes no cinema, Dario Argento e Bernardo Bertolucci. O processo criativo foi inusitado. Os três assistiram juntos aos clássicos faroestes favoritos de Leone, Rastros de Ódio e Matar ou Morrer, e foram construindo o roteiro a partir dos melhores momentos desses filmes. E isso deu um rascunho de 436 páginas. Sergio Leone estava projetando algo épico desde o início. Os relógios no filme são uma imagem recorrente, muitos pintados de forma simples ou incompleta, refletindo o tema do tempo já indicado no título. Sergio Leone queria que o filme se movesse lentamente, para que o espectador pudesse sentir o tempo passar em tempo real, enquanto assiste a uma cena. Isso também acontecia lá em Matar ou Morrer. Um exemplo perfeito disso é a sequência de abertura enquanto os três pistoleiros esperam pela gaita. Era Uma Vez no Oeste é o único filme de Leone com uma protagonista feminina. Ele tinha sido muito criticado pela representação das mulheres em filmes anteriores e quando Bertolucci sugeriu uma protagonista feminina, o diretor só topou com uma condição, que ela não aparecesse de roupa íntima logo de primeira. Bertolucci foi negociando e no fim conseguiu uma protagonista feminina sem nudez explícita. Primeiro ele pensou em Sophia Loren, sex symbol dos anos 60 e que já tinha feito vários filmes de faroeste, mas foi a atriz Cláudia Cardinale que assumiu o papel e foi muito bem na atuação. O impacto por ver Henry Fonda, conhecido por toda uma vida interpretando heróis e mocinhos, personagens do bem, emplacando aqui um vilão frio, seria grande, O contraste na sua carreira seria, no mínimo, inusitado. E quando Leone apresentou o roteiro e as características desse personagem, Henry Fonda recusou, e o agente dele também. Quem convenceu ele do papel foi Eli Wallach, que havia trabalhado com Leone em Três Homens em Conflito, e disse para Henry Fonda reler o roteiro, e Henry foi lá, releu com mais boa vontade e dessa vez aceitou e entrou para a história do cinema com essa atuação. Durante as filmagens, uma tragédia marcou a produção. O ator Al Mullock, um dos três pistoleiros que marca ali a icônica cena de abertura, simplesmente tirou a própria vida ao se jogar da janela de um hotel, ainda vestindo o figurino do filme. Sinistro, O gerente de produção e o roteirista do filme testemunharam essa cena dele se jogando do próprio quarto. E aí tiveram que contratar um dublê para finalizar a cena. Fica aí um bastidor trágico desse filme. Falando da cena de abertura, a ideia inicial de Leone era reunir o trio de Três Homens em Conflito: Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef, que seriam os três pistoleiros ali. Uma homenagem e tanto ao filme anterior. Mas Clint Eastwood recusou tanto esse papel quanto o de harmônica, o protagonista do filme. Ele simplesmente não queria mais fazer faroestes italianos com Sergio Leone. A recusa, inclusive, gerou um desentendimento sério entre os dois, que só foi resolvido poucos meses antes da morte de Sergio Leone, quando Clint Eastwood estava em Roma promovendo o filme Bird, que conta a história de Charlie Parker. Ele recebeu a ligação de seu ex-diretor, Sergio Leone, e eles se encontraram para jantar. Alguns meses depois, Leone morreu de ataque cardíaco. Após filmar a trilogia dos dólares lá na Espanha, Leone deu aqui um salto simbólico e histórico. Levou seu elenco e equipe aos Estados Unidos para filmar Era Uma Vez no Oeste no Monument Valley, o mesmo cenário imortalizado por clássicos faroestes de John Ford.
Foi o primeiro faroeste italiano a ser filmado em solo americano, uma espécie de peregrinação às origens do gênero que Leone tanto amava e reinterpretava. Até mesmo aquelas cenas interiores filmadas nos estúdios de Roma receberam um toque de autenticidade. A poeira avermelhada, característica do Monument Valley, foi importada diretamente dos Estados Unidos. A estação ferroviária do filme foi construída do zero no deserto da Espanha, onde parte das gravações também aconteceu. Ennio Morricone compôs a trilha sonora antes mesmo das filmagens, seguindo a estrutura original do roteiro, e não foi a música que seguiu o filme, foi o filme que seguiu a música. E que música, que trilha sonora! Esse é o segundo filme em que Charles Bronson é tocador de gaita. A primeira vez foi no filme Vera Cruz, de 1954. Em Vera Cruz, Bronson se diverte em algumas ocasiões tocando gaita enquanto outras pessoas dançam. O personagem harmônica vivido por Bronson fala pouquíssimo no filme, porque Leone queria que ele parecesse um fantasma da vingança. E já que estamos falando de um filme de Sergio Leone, vale a comparação entre os seus dois maiores filmes, porque essa é uma discussão antiga e não tem resposta fácil. Qual faroeste é melhor? Três Homens em Conflito, que inclusive é o meu filme favorito, ou Era Uma Vez no Oeste? Três Homens em Conflito tem um trio inesquecível de Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Lew Allott, a trilha sonora mais icônica do gênero, um cenário inesquecível como o cemitério de Sad Hill e um duelo final que é praticamente uma aula de cinema. Por outro lado, Era Uma Vez no Oeste tem uma cena de abertura que é um filme por si só e tem também uma história muito elaborada com flashbacks muito marcantes. Henry Fonda trazendo o vilão mais perturbador da carreira de filmes de Sergio Leone, Charles Bronson, um ícone do cinema, vivendo uma tremenda reviravolta no filme, daquelas que te faz, sem exagero, se ajeitar na cadeira. Os dois filmes têm visuais épicos e aquela habilidade única de Sergio Leone em fazer o tempo parar numa cena de tensão, e ele consegue transmitir a tensão do filme pra gente que tá em casa. E Era Uma Vez no Oeste também tem uma trilha sonora inesquecível. Cada personagem principal possui um tema musical próprio. O da personagem Jill, por exemplo, foi criado para soar quase como uma ópera. Que duelo, hein? Digno de um duelo mesmo de filmes de faroeste. Mas no final, se Três Homens em Conflito consagrou esse gênero, foi Era Uma Vez no Oeste, O Canto do Cisne, de Leone, que viria depois a dirigir outros bons faroestes, como Quando Explode a Vingança, Meu Nome é Ninguém, Trinity e Seus Companheiros. Mas Era Uma Vez no Oeste talvez tenha sido o melhor deles e deixou um legado imenso para as próximas gerações do faroeste. Deixa aí a sua opinião nos comentários, qual desses dois filmaços é o melhor faroeste para você. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!